É um prazer, uma alegria e uma honra ter todos vocês aqui com a gente para um evento tão especial que a gente prepara todo ano com tanto carinho, com tanto cuidado e com a conhecida excelência IBMEC, não é mesmo? Bom, eu entrei aqui para dar as boas-vindas. A sessão oficial a gente começa em 3 minutinhos. A equipe nos pediu aqui para aguardar um pouquinho, porque tem algumas pessoas que ainda estão entrando, e a gente achou prudente esperar mais 3 minutinhos. Em 3 minutos a gente volta com a nossa convidada mais que especial, para uma roda de conversa que eu sou capaz de apostar com todos vocês aqui, que vai ser sensacional. Tá bom? 3 minutinhos a gente está de volta. Bom, 2 minutinhos, 3 minutos se passaram e cá estamos nós novamente, né? Para os que chegaram depois, eu vi que nosso número de participantes aumentou bastante aqui na sala. Em nome do IBMEC, eu sou Ana Paula, psicóloga, cuido da área de carreiras aqui do IBMEC Minas Gerais, e é com muita satisfação, alegria e honra que eu vou conduzir uma conversa com uma convidada sensacional, que vai trazer, sem dúvidas, insights importantes para todos nós que estamos aqui. Na nossa conversa de briefing, né, quando a gente foi combinar o jogo, combinar o que a gente ia conversar aqui com vocês, acho que uma conclusão que a gente chegou, né, um insight que tivemos durante a nossa conversa foi bastante interessante. A cada vez que a gente vem, fala e conversa, né, e trabalha esses temas que a gente estuda a vida inteira, a gente também aprende. Então, eu não tenho dúvidas que o Escola em Foco de 2021, IBMEC, para todas as praças, realmente vai ser um momento de muitos insights, de acolhimento, de escuta, mas para que a gente saia daqui produzindo algo novo, né? Produzindo um comportamento mais estratégico, mais inteligente para a gente, para os nossos estudantes, para a comunidade onde a gente está inserido, e afinal de contas, acho que esse é o objetivo fim de toda instituição de ensino. A gente fala da nossa instituição de ensino superior, com um carinho especial, porque a gente faz tudo com muito cuidado, né, com muita profundidade, para que a gente consiga, de fato, contribuir para essa comunidade acadêmica importante e consistente e relevante que está aqui com a gente, ok? Bom, sobre a área de carreiras, é uma área que cuida do desenvolvimento dos estudantes IBMEC em todos os níveis, graduação, pós-graduação e a comunidade de ex-alunos também, para que eles se instalem na vida profissional de forma madura, de forma estratégica, de forma a realizar seus objetivos. E para todos nós que somos educadores, e aí eu me incluo, já estou incluindo a Renata também, desse rol de pessoas que trabalham em prol do desenvolvimento de outros, né, acho que não existe realização maior e melhor do que perceber que sim, nossos estudantes saem empoderados da faculdade, e o quanto mais vocês trazem eles para a gente conscientes, né, maduros, conscientes a respeito da trajetória que eles vão ter aqui conosco, maior são as nossas chances de sucesso também. Bom, mais uma vez, bem-vindos todos, né? Em nome do IBMEC, mais uma vez eu agradeço a participação de todos vocês. A gente está aqui com várias expectativas, e boas e altas expectativas para essa conversa. E para isso, eu gostaria de convidar a nossa convidada, que é Renata Arrepia, né? Psicóloga, e eu estava aqui estudando currículo dela para fazer uma bela apresentação para todos vocês e descobri, sabe o quê? Que a melhor pessoa para apresentar a Renata Arrepia é a própria Renata.
Eu contei aqui no currículo dela pelo menos 20 certificações, é, cursos, aperfeiçoamentos, especializações, enfim. Então, eu vou deixar, né, que ela mesma se apresente, porque mais um dos aprendizados que a gente tem aqui na área de educação, que é muito importante, é a nossa noção de autoconhecimento. Nós temos que ser os melhores donos da palavra em relação a gente. Não é isso, Renata? Por favor, fique à vontade, se apresente aí para os nossos convidados. E agora, os agradecimentos direcionados especialmente para você, por ter aceitado o convite, por estar aqui, por acreditar que esse momento vai fazer diferença na vida de todo mundo que está aqui, né? Nós, IBMEC, te recebemos aí com muito carinho, com muita alegria. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, boa tarde, né, a todos. Aqui onde eu estou já é boa noite, eu estou em Lisboa hoje, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Renata Arrepia, Arrepia não é meu nome artístico, Arrepia é o meu nome mesmo, e esse nome é um nome assim que me perturba por muito tempo, né, desde que eu nasci, e assim, eu sempre sofri muito bullying com ele. Eu vou me apresentar, falar um pouquinho aí da minha formação, mas antes eu quero trazer essa história do meu nome, porque eu acho super interessante. Eu sempre reclamei muito, Ana, desse meu nome, principalmente quando eu era adolescente, e eu me perguntava por que comigo, por que um nome desse, Renata Arrepia? Se vocês colocarem Renata Arrepia no Google, vocês não vão achar nada de desenvolvimento pessoal, vocês vão achar de qualquer outro assunto assim, mais picante, mas desenvolvimento pessoal só eu mesma, né? E aí eu comecei a pensar e comecei a olhar ao redor, porque eu sempre reclamei muito sobre esse nome. E aí, quando eu percebi o nome do meu pai, Ana, é Pinto Arrepia. O nome da mãe do meu pai é Pinto Russo Arrepia. E eu falei, pô, graças a Deus vocês me tiraram este adereço e me deixaram só com arrepia, né? Enfim, eu sou muito honrada em estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, eu trabalho diretamente com coaching. O coaching, assim, fez os meus olhos brilharem, porque a psicologia ela trabalha muito com a dor e eu sempre tive a vontade de tirar a dor da vida das pessoas, né? Como é que eu faço para evitar com que as pessoas sofram? E aí foi essa minha busca incessante de como deixar a nossa vida mais leve. Então, eu tenho pós-graduação em administração de recursos humanos, eu tenho um MBA em coaching, eu estou fazendo meu mestrado em coaching também pela Universidade da Flórida. Enfim, tenho diversos cursos, mas isso nada serviria se a gente não conseguisse trazer todo esse conhecimento para a sabedoria. Então, eu vejo muitas pessoas que têm tanto conhecimento, mas elas acabam tendo o que a gente chama de obesidade mental, ou seja, eu sei tanta coisa, mas não consigo usar isso para a minha vida. Então, eu vou começar a trazer aqui os conteúdos que o IBMEC me pediu, e eu quero deixar aqui aberto para vocês, para que vocês façam as perguntas. Eu não vou ler as perguntas, mas a Ana lê. Ana, fica à vontade para me interromper no momento em que você achar necessário, para que a gente possa tirar dessa palestra que nós estamos todos aqui juntos, e nós já estamos bem cansados de lives, né, de conteúdos online, mas eu tenho certeza que essa apresentação vai mexer com vocês, assim como esse conteúdo mexeu com a minha vida. Eu diria para vocês que a gente aprende na nossa vida várias coisas que a gente não vai usar. A gente aprendeu o valor do pi, eu não sei quem aqui das 70 pessoas aprendeu e usa esse valor do pi, porque eu não uso. A gente aprendeu a direção do sol, a gente aprendeu várias coisas, mas a gente não aprendeu qual é o nosso valor, a gente não aprendeu qual é a nossa direção. A gente não aprendeu como transformar emoções que são ruins na nossa vida em amor, em compreensão. E isso faz com que? Faz com que a gente cresça e nos torne adultos que são muito cobrados pela sua competência, mas que a gente acaba, por vezes, sendo muito imaturo emocionalmente. E eu, quando tive conhecimento desse conteúdo, como conseguir fazer para a minha vida ser mais leve, para eu conseguir ter mais sucesso, conseguir ter mais resultados na minha vida, foi aí que a minha vida mudou. Eu já tinha 36 anos, mas esse conhecimento que eu vou trazer para vocês é um conhecimento que eu tive
com 36 anos e que virou a chave da minha vida. Foi aí que eu caí realmente forte no mundo do desenvolvimento humano, porque eu fui uma adolescente, uma jovem, né, que foi fazer educação física, depois eu fui fazer arquitetura, depois eu fui fazer psicologia, nada a ver uma coisa com outra, mas eu estava super perdida, assim como a maioria dos jovens, e eu acredito que muitos de vocês aqui também não sabiam o que fazer. Eu fui fazer psicologia porque queria fugir de matemática, minha primeira aula foi estatística, eu falei, devo estar no lugar errado. Fui fazer psicologia porque minha mãe era pedagoga, e eu falei, isso deve ser bom, que minha mãe parece um ser feliz, mas não porque realmente tinha a ver com algo que eu tinha certeza, algo que eu sabia que tinha a ver comigo. Aí, quando eu aprendi sobre o que é realmente que faz com que a nossa vida dê certo, foi aí que eu comecei a fazer as ações necessárias para que a minha vida desse certo. Eu comecei a entender que o mundo ele funciona com base em algumas leis. E a primeira delas é uma lei muito simples que a gente já ouviu falar de diversas formas. Newton falava de ação e reação, Sócrates falava do plantar e do colher, tem gente que fala causa e efeito. O que nós estamos falando é exatamente a mesma coisa. Então, hoje nós somos fruto, no dia de hoje, nós somos fruto daquilo que nós fizemos no passado. Se você não gosta do que você tem hoje, você precisa mudar o que você está fazendo. Por quê? Porque o teu futuro, você vai colher o que você está fazendo hoje. E se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe por que você está fazendo, se você não sabe para onde você está indo, provavelmente vai ficar com um futuro sempre insatisfeito. Então, esse foi uma das coisas que eu aprendi que fez mais sentido para mim. Então, se eu planto tomate, é tomate que eu vou colher. Não adianta eu querer colher qualquer outra coisa na minha vida. Mas o fato de eu plantar, e aí eu gostaria até que vocês me respondessem aqui. O fato de eu plantar o tomate, ou plantar qualquer coisa na minha vida, garante que eu vá colher? E isso é uma pergunta que a gente tem que entender. Por quê? Porque aqui é a chave, é uma das chaves da nossa frustração. Porque a gente só quer fazer algo na nossa vida se a gente tem certeza que a gente vai colher. Só que, infelizmente, o fato de eu plantar tomate não garante que eu vá colher. Agora, o fato de eu não plantar garante que eu não vá colher. E quando você começa a entender isso na sua vida, que não é porque um atleta olímpico ele trabalha 4 anos, dá direito à medalha, nada te dá direito. O que dá direito é de você aprender com o processo, aprender com o caminho. Só que se você não sabe exatamente para onde você está indo, se você não sabe o que você quer no seu futuro, você começa a plantar qualquer coisa. E você geralmente quer ser feliz, que é o que a maioria das pessoas me falam, você quer ter independência financeira, você quer ter excelentes relacionamentos. Mas quais são as atitudes e as ações, né, que você faz todos os dias que garantem para você isso no seu futuro? Então, quando você começa a falar, e eu escuto muitas pessoas falar, eu quero uma família tranquila, eu quero uma família amorosa, mas todos os dias você chega em casa e qual é o comportamento que você tem com a sua família? Quantas vezes você já chegou em casa e ao invés de você falar da saudade que você tem dessas pessoas, você começou a falar da luz que estava acesa, do ar que está ligado, da toalha molhada em cima da cama, do chinelo no meio do caminho? Então, quais são esses comportamentos que você tem hoje que te levam para o futuro, mas não é o futuro que você gostaria? Ou seja, o que você está plantando hoje que faz com que o seu futuro não seja exatamente aquele futuro que você gostaria? E quando você começa a entender que a sua gera uma reação, isso faz com que você tenha os melhores resultados. Ana, pede para o pessoal desligar os microfones, né, por gentileza. Acho que sim agora. Ok, obrigada. Então, durante muito tempo, a gente fica buscando na nossa história os porquês das coisas. Por que isso aconteceu comigo? Por que e simplesmente as coisas acontecem? Eu não sei se vocês sabem, mas coisas ruins acontecem sim com pessoas boas. Renata, Oi? posso só te interromper?
Estou adorando o que você está dizendo e acho que a gente entra agora já com os dois pés e com as duas mãos no nosso tema da noite, da tarde, que já virou noite, aqui em Minas já virou noite, né? Motivação e engajamento em cenários altamente complexos, né? Em cenários altamente incertos. Acho que todos nós estamos tendo aí nos últimos meses uma bela aula de incerteza, uma bela aula disso que você acabou de dizer, que tenho certeza que todos nós que estamos aqui plantamos tomate durante um bom tempo aí de nossas vidas, esperando uma bela colheita de tomates agora em 2020 e 2021. Mas essa colheita não aconteceu, né? Então, acho que excelentes colocações para uma introdução e que vale também a gente destacar o nosso tema principal aqui, que é isso, comportamentos, engajamento, motivação em cenários altamente complexos. Eu nem estou falando mais só complexo, porque eu acho que a gente está um degrau acima do complexo, né? Já estamos Mas, quase no caótico. exatamente, isso. Exato. E é importante, Ana, a gente olhar para essa fala, por quê? Porque a gente não consegue ter um futuro diferente se a gente não mudar quem nós somos e como nós estamos vendo hoje. Então, eu costumo dizer que a pandemia, ela veio e formou na nossa vida como se a gente fosse podado, como uma árvore. E agora a gente tem a oportunidade de crescer melhor. Ou seja, todas as nossas ações, as coisas que são ruins, infelizmente, elas acontecem na nossa vida e acontece com qualquer pessoa. A pandemia, a gente não gostou da pandemia, a gente não gostou de como ela aconteceu, mas ela está trazendo para a gente muitos aprendizados. E esse é o grande diferencial da nossa vida, a oportunidade que a gente tem de aprender com as adversidades. Então, a gente não aprende somente nos ambientes que são prazerosos, muito pelo contrário, a gente aprende muito mais quando a gente é desafiado, quando a gente precisa fazer algo diferente, que a nossa mente automaticamente ela nega e ela fala assim: eu não quero sair da mudança, eu não quero sair da zona de conforto, mas não tem outra escapatória. A gente precisa entrar em ação neste momento. Então, tudo aquilo que eu tenho hoje eu sou resultado do que eu fiz no meu passado. E de agora em diante, se eu quero mudar o que eu tenho para frente, eu preciso mudar as minhas atitudes. Mudar as minhas atitudes para quê? Para conseguir ter resultados diferentes. E aí a Ana fala assim, como que a gente faz, né, para trazer esse engajamento, trazer essa motivação? Como que a gente faz para que todos os dias a gente entenda que depende de cada um de nós para que a gente consiga estar com os nossos alunos, com a nossa equipe, com o pessoal engajado dentro de tantas adversidades. Eu já sei que eu preciso mudar a forma como eu me comporto. Agora, não só a forma como eu me comporto, mas como também a intenção diária dessa mudança, que é o quê? Buscar aquilo que eu quero. Então, eu não consigo ser fluente no inglês se eu fizer simplesmente uma aula por mês. Eu não consigo ter um corpo saudável se for uma vez por semana, uma vez por mês na academia. Para eu conseguir o engajamento, para eu conseguir a motivação, isso é todos os dias. Então, eu escovo o dente todos os dias, eu tomo banho todos os dias, eu troco de roupa todos os dias. Eu preciso entender que esse movimento, ele é diário. Esse movimento é uma autorresponsabilidade. Então, eu preciso entender que eu preciso me motivar todos os dias para conseguir atingir novos resultados. E que não importa o que a mídia esteja falando, não importa o que esteja acontecendo, eu não posso fazer com que a minha emoção caia. Porque se essa emoção cair, eu automaticamente vou levando todo mundo junto. Eu não sei se vocês já entraram num dia de trabalho onde vocês não estavam muito bem emocionalmente e parece que vocês vão influenciando todas as pessoas, ou para um lado positivo ou para o lado negativo. Não importa muito como a gente chegue, mas que a gente influencia, a gente influencia. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são automaticamente impactadas pela forma como a gente chega. Então, Acho que vale dizer também que
as pessoas ao nosso redor, elas são altamente impactadas pela forma como a gente chega, né, pelos comportamentos que a gente emite ali ao longo do dia, e importante, que eu costumo dizer até para os alunos de todo mundo que está, né, dos educadores e coordenadores, é que comportamento para a gente aqui na psicologia é desde pensamento até sair correndo pela rua, né, então a nossa manifestação de comportamentos e de sinais, de humor, de emoções, de sentimentos, ela às vezes é muito sutil, né? O que exige de nós mesmos uma atenção constante em relação ao nosso comportamento. E aí, complementando com a sua outra fala, né? Somos todos, se estamos aqui no dia 27 de abril de 2021, às 17h58 da tarde, reunidos aqui numa sala virtual, conversando sobre esse tema, né? Somos todos capazes de colocar a mãozinha no nosso queixo, assim, e repensar comportamentos, e repensar atitudes, e repensar o que estamos fazendo, né? Inclusive, do ponto de vista neurofisiológico, a gente tem preparação suficiente para isso, né? Dentro desse cenário altamente complexo, né? Nesses degraus aí acima do complexo, a gente consegue ter essa capacidade em função da nossa principal característica que nos difere dos outros todos seres vivos, né, desse planeta e de outros planetas, se é que existem seres em outros planetas, a discussão não é essa, né, que é a nossa capacidade reflexiva. E como educadores, né, como professores, né, se eu impacto a minha equipe, que tem aqui 3, 4, 5 pessoas, imagina um professor, um coordenador que entra em sala de aula e que tem 30, 40, 50 adolescentes, jovens, adultos, né, cheios de angústias e de dúvidas e de anseios por alguns direcionamentos de vida, inclusive. Então, acho que vale sim essa reflexão, né? O nosso engajamento em relação à mudança que a gente se propõe a realizar é importantíssimo para que a gente impacte a sala de aula. E se a gente consegue impactar a sala de aula, é mais um passo para impactar a comunidade onde a gente está, né? Acho que é bem interessante esse viés que você trouxe, Renata, de conversa sobre a nossa capacidade de autoobservação. Você sabe, Ana, que o que mais impacta esse engajamento é justamente aquilo que a gente pensa a respeito de quem nós somos. Então, eu acredito que eu não sou capaz de passar por essa situação. Eu acredito que eu não sou capaz de lidar com os adolescentes que estão passando por dificuldades nesse momento de aprendizado, porque tem alunos que vão bem no virtual, tem alunos que dão muito trabalho no virtual, né? Então, a minha forma de pensar, ela impacta diretamente na forma como eu vou conseguir atuar no meu aluno, no meu professor. Mas, em primeiro lugar, para eu entender o que é esse engajamento, eu preciso entender qual é a minha forma de pensamento, o que eu estou pensando todos os dias, o quanto eu acredito nesse processo, o quanto eu acredito que eu realmente posso fazer esta mudança, porque nenhuma mudança acontece do lado de fora, as mudanças sempre ocorrem do lado de dentro. Eu consigo mudar um aluno a partir do momento em que eu mudo o meu comportamento com ele, porque quando a gente começa a entender que o aluno ele tem um resultado do comportamento que existe meu, dentro de uma sala de aula, eu começo a entender que ou eu estou sendo muito permissiva, ou estou cobrando demais, ou algo que eu estou fazendo está trazendo esse tipo de resultado. Agora, quando eu começo a trazer para mim esse questionamento e ver como é que eu posso impactar esse professor, esse coordenador, esse aluno, esse pai, porque os pais também estão bem, né, intensos nesse momento. Como é que eu consigo impactá-lo de forma diferente? É aí que eu começo a ver qual é o meu papel. Porque o mundo gira ao meu redor. Eu sou a pessoa que impacta diretamente esses jovens ou impacta diretamente esses professores. E quando eu mudo meu comportamento com eles, eu mudo meu estado emocional, é o momento em que eu consigo ter os melhores resultados.
quando a gente escuta as pessoas falarem que a inteligência emocional hoje, todos os teóricos falando da importância da inteligência emocional, o quanto a inteligência emocional ela vai fazer com que a gente tenha melhores resultados, e não somente a sabedoria, o conhecimento. O que é essa inteligência emocional? É a gente conseguir simplesmente estar centrados nas nossas emoções, conhecer as nossas emoções e não permitir que as pessoas atrapalhem de alguma maneira a sua emoção a ponto de fazer com que você exploda no momento em que você não pode, não deve fazer isso. E que hoje em dia está bem desafiador, porque nós temos toda a dificuldade, todo o que acontece na nossa casa, nós temos família dentro de casa, estamos trabalhando, estamos dando aula. Como é que ficam as nossas emoções? Nós estamos esgotados, a gente não está mais aguentando, a gente não aguenta mais fazer, muitas vezes, esses conteúdos virtuais. A gente sabe que a gente precisa deles, mas nós estamos completamente esgotados. Então, agora é o momento da gente fazer o quê? Essa reinvenção. No mundo, gente, nós temos 1,4 bilhão de trabalhadores no mundo. 900 milhões são pessoas desengajadas. E o que é uma pessoa desengajada? É uma pessoa que ela só tem ela só busca realmente algo para sobrevivência. Só que o que a gente faz aqui é muito maior do que uma sobrevivência. A gente tem um impacto, a gente não sei se vocês têm noção da onda de impacto que gera as suas ações. Por quê? Porque a sua ação ela tem um impacto direto nos seus professores, que tem um impacto indireto nos alunos, que tem um impacto indireto na casa desses alunos. Então, eu preciso entender o quanto isso é importante, eu estar com estado emocional a ponto de não deixar com que um aluno que não esteja se sentindo bem vá embora para uma casa, não deixar com que um professor não perceba esse tipo de atitude de um aluno. Então, os alunos estão com muitas dificuldades em passar o que eles estão passando. Os alunos estão com uma dificuldade em lidar com a ausência de relacionamentos. E vocês sabem a importância que é o relacionamento na vida das pessoas. A gente pode não ter dinheiro, mas se a gente tiver relacionamentos, a nossa vida vai muito bem. E o aluno, como que ele está lidando com isso no momento em que ele se desenvolve? A gente já vinha estudando como é que a gente faz para lidar com o excesso de internet. E, de repente, a gente manda eles se enfiarem na internet, no computador, e tem que ficar lá o tempo inteiro. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente ensina esse jovem a se relacionar com outras pessoas? E como é que a gente se autoequilibra? Porque não é fácil, a gente tem um monte de sabotadores diariamente, e esses sabotadores fazem com que a gente tome decisões que a gente nem percebe. E essas decisões, elas acabam nos levando para onde? Para o caminho completamente contrário do que a gente queria. E por que é que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. A gente entra no modo automático, e esse modo automático ele é tão prazeroso para a nossa mente. Imagina o seguinte, sabe aquele videocassete, nem existe mais, como é que é o DVD, né? Que fica ali com aquela luzinha acesa que você nem usa mais. É a nossa mente fazendo coisas que a gente faz com habilidade que a gente nem precisa pensar para fazer. Só que agora não dá para eu fazer da mesma forma como eu fazia antes. Agora eu preciso entender que esse movimento de zona de conforto, ele é muito bom, mas ele não vai me trazer o resultado que eu busco no futuro. E o que eu busco no futuro, eu preciso estar diretamente ligado àquilo que eu quero como profissional. Qual é a minha missão? Qual é o propósito que eu tenho em cima desses jovens, em cima das pessoas que estão sendo impactadas com o meu conhecimento? É entender o que é autogestão, entender que eu sozinha eu preciso hoje dar conta de várias coisas na minha vida e que eu sou responsável por aquilo que acontece comigo e não qualquer outra pessoa, porque é muito fácil a gente trazer uma responsabilidade, porque a culpa é do Covid, a culpa é do governo, a culpa é da vacina, a culpa é da escola, a culpa é de quem for. Não, a responsabilidade é minha. Se tem algo que dá errado, eu preciso mudar a minha forma de fazer. Só que
o que que acontece com a gente? A gente gosta tanto de viver na nossa zona de conforto, a gente tem o costume de comer a mesma comida várias vezes por semana, a gente tem o costume de assistir o mesmo filme várias vezes, de fazer as mesmas coisas, usar o mesmo tipo de roupa, sempre da mesma forma. Por quê? Porque não dá trabalho. E a mente adora coisas que não dão trabalho. Só que também Adoro a gente economizar tem energia, né, Renata? adora economizar energia, e a mente é o aparato que mais consome energia na nossa vida, né? 25% da nossa energia é só a nossa mente que consome. Então, se a mente puder não ligar para isso, com certeza é o que ela vai fazer. Agora, Olha só, fala. olha só que legal. A Marina Rodrigues colocou aqui no chat uma colocação que eu acho que tem toda relação com isso que a gente está conversando. Ela diz o seguinte: realmente, devido ao tempo em que a pandemia se mantém, há mais de um ano, todos os atores envolvidos no processo educacional vão perdendo a energia, e esse é um grande desafio para nós educadores, manter todos engajados, professores, estudantes, equipe técnica e etc. E realmente eu acho que é um desafio, não é, Renata? O que você acha sobre isso? Eu acho não só que é um desafio, até como afirmo, Ana, porque é algo diferente, é algo que a gente não tinha contato, é algo que a gente precisou se reinventar. As Uhum. empresas que durante esse ano se reinventaram conseguiram já ter melhores resultados, e as empresas, eu digo as pessoas, porque a gente faz parte deste mundo, né? O mundo onde tudo gira. Se você. Uhum. O se reinventar tem a ver com você criar novas formas de fazer aquilo que você fazia. Aí a Marina fala assim: e como que a gente faz isso, né? Como é que a gente lida com tudo isso? A primeira coisa é o autoconhecimento, a gente entender que a gente tem movimentos que nos levam para caminhos contrários. E a outra coisa é você entender que nem sempre a tua mente é sua amiga. Muitas Uhum. vezes a sua mente é sua inimiga. E ela é sua inimiga no sentido de que ela faz você buscar coisas que são muito fáceis para você. Então, eu quero que vocês tenham essa reflexão. Então, todos os dias, imagine o seguinte, que a gente quer evitar o fracasso, ou seja, as coisas que dão errado, as dores, os desentendimentos, os problemas. Todos os dias a gente quer evitar isso. Mas o que, que a gente quer para a nossa vida? A gente quer o sucesso. O que, que é o sucesso? Que as pessoas estejam motivadas, que as pessoas estejam engajadas, que a gente consiga contribuir positivamente, que o professor consiga trabalho, que o aluno aprenda, que ele se desenvolva. Então, isso tudo a gente pode chamar de sucesso. E isso daqui que a gente não quer, a gente pode chamar de fracasso. E aí eu pergunto para vocês, todos os dias, as ações que vocês fazem, elas estão indo em busca de vocês buscarem o sucesso que vocês tanto querem, ou as ações que vocês estão fazendo todos os dias, elas estão levando vocês para evitar a dor do fracasso. E o que é evitar essa dor do fracasso? É evitar que essas coisas aconteçam. Só que as ações para evitar que as coisas ruins aconteçam são diferentes das ações para a gente conseguir aquilo que a gente quer. E a gente precisa entender que a nossa vida acontece onde a gente põe energia. E se a gente põe energia simplesmente para conseguir levar e não fracassar, ou seja, eu preciso conseguir fazer o professor dar tal matéria, preciso conseguir fazer com que o aluno aprenda, preciso conseguir isso, preciso conseguir aquilo, está diretamente oposto, às vezes, à ação para levar a gente para o sucesso. Às vezes, essa ação do sucesso, ela é doída, mas ela é importante. Doída no sentido de nós não vamos agradar todas as pessoas. Infelizmente, a gente vai desagradar alguns alunos. Vocês vão perceber que tem alunos, e vocês já sabem muito bem sobre isso, existem alunos que se dão muito bem nesse momento de pandemia, ele desliga a câmera, ele aprendeu o conteúdo, ele está ali, está ótimo. Só que tem outros que precisam se relacionar. E ele não consegue entender nada que o professor está falando. Ele precisa de contato, ele precisa de conversa, ele funciona de forma diferente.
Então, quando a gente fala de ter ações que vão levar o nosso aluno para o sucesso, o nosso professor para o sucesso, a nossa escola para o sucesso, muitas vezes elas são diferentes das ações que a gente faz todos os dias, evitando ter ações que façam com que a gente, de certa forma, fracasse. Quando a gente começa a levar em consideração todas essas ações, quando a gente começa a levar em consideração tudo que aconteceu nesse momento, a gente vê o quanto é importante a gente se reinventar. E o que as pessoas mais gostam? As pessoas gostam de desafios. De certa forma, essa pandemia, ela trouxe vida para a gente. De certa forma, essa pandemia tirou tanto a gente da zona de conforto que quando a gente tem uma conquista, antes a gente nem dava valor para essa conquista, mas agora a gente vê essa conquista de forma diferente. Por quê? Porque a gente dá valor a pequenas coisas que a gente vai conseguindo. A colaborar com um aluno, colaborar com um professor que não está conseguindo lidar com toda essa situação, porque além de tudo que a gente está passando, a gente ainda tem que ajudar e colaborar esse aluno, esse professor a lidar com os problemas que eles estão passando. E a gente começa a perceber... A sensação que eu tenho é que parece que houve uma obrigatoriedade de uma parada obrigatória e que todos nós, de certa forma, tivemos um surto de lucidez, né? Parece contraditório a princípio, quando a gente fala em surto de lucidez, levando em consideração o conceito aí de surto, né, que é sei lá, um delírio, né, um curto-circuito, mas esse momento de parada, né, nos fez quase que obrigatoriamente a olhar para a gente mesmo. Então, eu concordo, né? Muito embora pareça estranho à primeira vista a gente dizer que a pandemia trouxe um pouco de vida, mas trouxe uma certa obrigatoriedade da gente olhar para a nossa própria vida e entender, como a Marina disse aqui, quais são os desafios e mais, entender essa engrenagem de desafios que é o processo educacional. Porque nós, educadores, temos sim, né, o nosso desafio diário, né, de levantar todos os dias e de ligar o computador para dar mais uma aula, quando, na verdade, nos realizávamos como profissionais, entrando numa sala de aula, conversando com os meninos, né, nos relacionando de outra maneira. E hoje a gente realmente teve que fazer essa parada. E nessa hora desse surto de lucidez, né, se existe uma atenção, se existe ali pelo menos um indício desse processo de amadurecimento emocional de nós, educadores, a gente é capaz de olhar para esse desafio, entendendo que sim, é um desafio, e que falando aqui parece que as coisas são super fáceis e são super simples. A simplicidade eu concordo. Tudo que a Renata disse aqui é extremamente simples. Mas a simplicidade da vida humana é tão sofisticada que ela não é fácil. Não é isso, Renata? E entender essa engrenagem dos desafios que eu, educador, professor, coordenador, tenho aqui, sim, os meus desafios motivacionais de engajamento, porque tem dia que eu não quero abrir a câmera para dar aulas para os meus alunos, tem dia que eu nem quero dar aula, tem dia que eu nem quero fazer um atendimento aqui no Carreiras, mas houve uma necessidade de uma parada, de uma autoobservação, e da gente reconhecer na gente mesmo esse processo de amadurecimento como profissional e como sujeito ser humano, né? De entender os meus desafios, olhar para os meus estudantes, entender que ali naquela sala tem 30 desafios diferentes também, e que a equipe técnica, o staff que dá aqui o suporte para a gente, o pessoal de TI, então, tem 30 desafios, cada analista de TI da nossa escola tem 30 desafios diferentes. E realmente, né, quando a gente racionaliza isso e traz aqui para a linguagem, né, para a comunicação, e a gente tenta se fazer entendido, né, tendo em vista aí os limites da linguagem, os limites da nossa percepção, do nosso entendimento, da minha capacidade de expressar aquilo que eu quero mesmo expressar, a gente de fato enxerga um desafio. Mas enxerga junto desse desafio várias possibilidades. E aí eu gosto muito desse termo que eu escutei de um psicólogo colega outro dia, que não foi o nosso colega em comum, que foi essa expressão, né? É um surto de lucidez, é uma oportunidade para a gente parar
interromper aquele fluxo louco de informações e de rotinas e de comportamentos e de atitudes que estavam na nossa vida, porque todos nós aqui, eu sou capaz de apostar com quase 90 pessoas que estão aqui com a gente, que todos nós tínhamos uma rotina de vida alucinante antes dessa parada obrigatória, né? E num cenário extremamente complexo, encontramos a oportunidade, sim, desafiadora, de olhar para essa parada, de olhar para a gente, de entender qual é a aula que eu vou dar, como é que eu vou dar essa aula, quem são os meus estudantes, como eles aprendem, como eu, como educador, vou interferir no processo educacional de cada um, que vai interferir no processo de relacionamento familiar, porque está todo mundo junto da casa dele, e a gente está entrando dentro da casa do estudante, né? Então, sem dúvida, é um cenário, acho que agora, se no começo era um degrau acima do complexo, agora a gente já entendeu que é um cenário 10 degraus acima do complexo, mas que somos todos, né, dotados de uma capacidade inerente à nossa existência de olhar para esse desafio com uma simplicidade que é tão sofisticada que não é nada fácil, não é, Renata? Bom, eu daqui não estou achando nada fácil. Sabe o que acontece, Ana? Existe algo que impede a gente de ter os melhores resultados, que é algo chamado medo. Então, nós somos seres que temos medo do desconhecido. E o medo, as pessoas falam assim, mas o medo paralisa. O medo não paralisa, o medo faz você andar para trás. Quando você vê uma barata no chão, você não para esperando ela vir, muito pelo contrário, você vai para trás, né? Você se afasta dela. Então, o medo afasta a gente da possibilidade. Só que a gente também não pode esquecer que o estar vulnerável, que é como nós estamos nos sentindo, nós estamos super vulneráveis nesse momento, nós estamos nos sentindo assim, eu não sei se o que eu estou fazendo é o certo, eu não sei se o que eu estou fazendo dá o resultado. Só que eu também tenho uma coisa para te falar, não tem especialista do futuro, só existe especialista das coisas que já passaram. A gente não sabe se essa pandemia vai durar 1, 2, 5 anos, a gente não sabe como isso vai ser. O que a gente tem para fazer é fazer o nosso melhor dentro da situação e das condições que a gente tem. Agora, o medo, ele é tão natural na nossa vida, o medo é uma emoção maior que o amor. E se vocês pensarem bem, o medo e a fé é exatamente a mesma coisa. O que difere o medo da fé? É que a fé é uma emoção direcionada. E a fé, quando eu digo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo que você acredita. Então, se você acreditar, se você tiver fé em algo, você está direcionando a tua energia para algo. Se você tiver medo, você direciona a sua energia para vários pontos. E a tua vida acontece aonde você põe energia. Então, se você põe energia no problema, é ali que a energia vai desenvolver e é ali que as coisas vão fluir. Se você põe energia na solução, significa que as coisas não vão acontecer? Não, as coisas vão acontecer e elas acontecem com todo mundo. O importante é a gente entender o quê? Que todos os dias a gente pode tomar uma decisão diferente. Hoje eu não consegui ter resultado, mas amanhã eu posso ter um resultado diferente. Todos os dias eu posso decidir a minha vida de forma diferente. Essa vulnerabilidade que a gente está sentindo, vocês vão perceber ao longo do tempo o quanto essa vulnerabilidade é a força de vocês, porque daqui a um tempo você vai criar uma forma nova de trabalhar e essa forma nova vai te dar o quê? O resultado que você tanto busca. Eu não sei se vocês sabem, mas cada um de nós temos um diferencial. Eu tenho forças que outras pessoas não têm, eu tenho características, talentos que outras pessoas não têm. Por isso a gente estuda o autoconhecimento, e eu estava até conversando com a Ana, a importância da gente entender isso. Por quê? Porque nós somos seres diferentes, nós somos seres que nos completamos. O que é o oceano? O oceano é um monte de gotas juntos, e o que é a humanidade? São muitos talentos, habilidades e forças juntas que a gente tem condição de chegar num lugar muito maior de onde a gente está. Fala, querida. Sensacional. E aí a Luciana Ashe trouxe uma contribuição aqui que eu acho que é exatamente isso que você disse. Ela escreve assim: mais do que nunca é preciso pensar de forma sistêmica, né? Sim,
somos uma engrenagem. O oceano é constituído de várias gotas, né? E pensar de forma sistêmica implica em pensar em mim e no semelhante, que está ali também recheado de angústias e de medos e de incertezas, né? Que sempre achou que a vida era estável, que sempre achou que o futuro era estável, que a gente já sabia exatamente como as coisas iam acontecer, eu já sabia exatamente o que eu ia ser quando eu crescer, e agora isso está escancarado na nossa frente, na nossa cara, que não é assim que as coisas acontecem, né? Aquilo que a gente estava dizendo também, né? E O não é futuro, vergonha saber, né, Ana? o Nós, futuro não é mais como era antigamente. Agora o exato, futuro adorei vai essa ser frase. desenhado, vai ser desenhado, vai ser construído, está sendo desenhado, está sendo construído por nós, e mais responsabilidade que essa que vem agora, para mim não tem, por nós e por aqueles que nós estamos impactando como educadores, pelos nossos estudantes. Outro dia eu li uma pesquisa, então eu achei super interessante, preciso, né, a gente precisa sempre estudar. Mais da metade das novas posições de trabalho que os nossos alunos vão ocupar, os nossos ensino médio, fundamental 2, por aí, ainda não existem. Exato. Eles não sabem o que eles vão ser quando eles crescerem, porque as coisas ainda não existem. E quando a gente era, né, estudante, mas a gente sabia mais ou menos ali, eu sabia que eu queria ser psicóloga, Médico, né? engenheiro, advogado, né? A gente sabia mais ou menos para onde ia, né? Né? Então, somos sim, né? Temos que pensar de forma sistêmica porque somos um grande sistema, né? E aí, todos dotados aí com as suas angústias, com seus medos, né? Que às vezes, exatamente isso, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? O medo não paralisa, ele faz a gente recuar, né? Em alguns momentos pela sobrevivência, mas em outros momentos de maneira muito exagerada, né? Em sentido contrário aos nossos objetivos. Algumas vezes Né? por sobrevivência, outras por proteção, para que a gente Exato. consiga se manter bem, né, Ana? E quando a gente fala sobre isso, se você começar a pensar nos momentos em que você teve um grande diferencial e muito sucesso na sua carreira, sucesso com as suas atitudes, foi o momento em que você se permitiu estar vulnerável, criar formas novas de fazer. Algumas deram certo, outras não deram certo, mas você continuou. E não é que não existia medo, mas também existia a vontade de fazer diferente. Então, nós somos seres que somos movidos a desafios. E quando a gente entende que a todo momento a gente tem a oportunidade, até uma folha de papel tem dois lados, qualquer situação que a gente está passando tem dois lados. Então, a pandemia ela pode ser vista como uma coisa muito negativa, mas ela também pode ser vista como um grande aprendizado, até mesmo para aquelas pessoas que estão sofrendo porque estão passando realmente grandes dificuldades na sua vida. Então, eu sempre me pergunto o que eu estou aprendendo de positivo com isso tudo que está passando. Porque o que importa na nossa vida é o que a gente aprende, a gente tem condição de mudar o que vem daqui para frente. Não importa que eu errei no meu passado, não importa que ontem eu não tomei a decisão, não importa que ontem eu fiz errado. O que importa é que amanhã eu tenho a oportunidade de fazer certo, eu tenho a oportunidade de mudar minha decisão, eu tenho a oportunidade de impactar uma pessoa positivamente. Quantos de vocês aqui a gente busca esse engajamento, a gente busca relacionamento, mas o quanto a gente não dá valor aos relacionamentos? Ana, me conta uma coisa: as pessoas que estão aqui todas, algumas se conhecem ou não? Ou só uma ou outra pessoa de uma escola? Existem pessoas que se conhecem aqui? Sim, certamente a gente tem aqui no grupo pessoas, grupos da mesma escola, então se conhecem bem. Se conhecem bem, ótimo. E aí eu questiono vocês, o quanto todos os dias a gente olha e conversa com essas pessoas que são da nossa escola, que são nossos parceiros de trabalho, e a gente fala para essas pessoas o quanto a gente admira elas. A gente está num movimento, sabe, uma coisa tão
tão rápida que a gente não tem visto mais as pessoas. A gente não está mais aguentando ficar com as pessoas que a gente escolheu viver, né? Porque eu escolhi viver com meu marido, eu quero os meus filhos do meu lado, mas aí chega uma hora que eu não estou aguentando mais, os meus colegas de trabalho. Mas eu começo a ver um lado que eles não têm. E aí eu pergunto para vocês, como seria para vocês criar nessas pessoas emoções que são emoções positivas? Porque eu posso todos os dias criar emoções positivas, ou eu posso todos os dias manter mais do mesmo. E aí as pessoas falam assim, Renata, mas não dá para fazer isso todo dia. Dá para fazer isso todo dia a partir do momento em que você começa a mudar o prisma do que você olha. Porque eu posso olhar para um relacionamento, para uma pessoa, e ver o lado que eu não gosto dela, aquilo que ela faz que eu não gosto, ou eu posso olhar aquilo que eu admiro nessa pessoa. E aí eu pergunto para vocês, o quanto custa para vocês, agora, nesse momento, você escrever aqui o nome de uma pessoa que você admira, o que você admira nesta pessoa, para que ela possa ler o que você escreveu e ela possa sentir que ela é importante, ela tem algo que as pessoas apreciam. Porque a gente está numa situação agora, num momento, em que a gente tem o sentimento que é aquela tal da síndrome do impostor, né? Eu não sei fazer nada, eu nem deveria estar aqui. Eu não sei por que eu estou aqui. Porque a gente tem a característica, eu só posso fazer algo se eu souber realmente. Não, você pode ir em busca de algo diferente e aprender neste processo. A aprendizagem é o processo, né? A aprendizagem é o processo. É o processo. E aí, bom, deixa eu só te interromper aqui. Dá para vocês escreverem aí, vocês conseguem escreverem aí no chat para alguém que vocês viram que essa pessoa entrou, uma palavra de o que você admira nessa pessoa? Desculpa, Ana, acabei te cortando. Fala. Não, pode ser pedindo atividade para a pessoa escrever no chat. Bom, temos uma pessoa aqui com a mão levantada, para a Luciana, eu não consegui ver o nome dela completo. E avisar que a gente tem poucos minutos agora para encerrar, a gente tem o link do teste, tem mais algumas coisas, só para te falar um pouquinho sobre o tempo que a gente tem. Vou ser rápida, Ana Paula. Só para enriquecer mais a fala da Renata, que foi perfeito. E hoje eu estou representando o Colégio QI, eu sou orientadora, e foi exatamente isso que aconteceu com o professor. Eu tive um professor no passado que me deu muito trabalho, muito trabalho. Ele não sabia nada da tecnologia, ele se complicava, enfim. E hoje eu dei um retorno para ele positivo. E ele chegou a chorar, né? Porque eu tive uma reunião de pais e os pais relataram coisas muito legais dele e eu parei para conversar com ele, né? E aí ele chorou muito. Ele falou: eu preciso te dar um abraço. Eu falei: um abraço não pode, infelizmente. Mas ele reconheceu também, né? Ele reconheceu: foi um ano muito difícil para mim, eu estou me esforçando, e realmente está, né? Ele nos procura mais, ele está mais perto, mas o quanto esse feedback positivo para ele foi impactante. Né? E eu acredito realmente na fala da Renata. Eu acho que a gente está tão, né, nesse meio que eu falo para os meus alunos: o pesado já existe. Então vamos olhar por outro ângulo, né? Vamos tirar o proveito. Outras possibilidades, mudar o prisma de análise, né? Excelente. Muito obrigada aí pela tua contribuição, Luciana. Renata, você não consegue ver o chat, mas assim, todas as pessoas estão escrevendo grandes palavras e deixando vários feedbacks positivos para os colegas, né? Para os colegas de profissão, para os amigos, enfim. E a gente está tendo vários feedbacks, várias palavras aqui que são muito interessantes. E é legal, Ana, porque a gente deixa de olhar para o ser humano pela essência. E a gente só vê, às vezes, o pavor que a pessoa está sentindo. E, assim, estamos todos nós na mesma situação. Estamos em embarcações diferentes, alguns se sentem mais seguros, outros não, mas
todos estamos passando pela mesma situação. Não é uma questão de dinheiro ou não, é uma questão do ser humano mesmo. Então, o quanto a gente está podendo aprender com isso tudo que está acontecendo. E antes, tem mais uma pessoa aí que está levantando a mão, mas antes eu quero colocar aqui para vocês um teste que é uma análise do quanto eu me saboto, gente. Vocês vão entrar aqui nesse link, ó, estou colocando aqui para vocês, é da Companhia das Letras. Aí, quando você abrir esse link, vai ter lá inteligência positiva e sabotadores. São 2 testes. Faz o primeiro de sabotadores, o resultado vai na hora para você, e você vai começar a perceber quais são os pensamentos, os sentimentos e as ações que vocês têm que podem estar levando você exatamente para o caminho contrário, como querendo controlar demais a sua vida, a vida das pessoas, querendo ser super solidário e prestativo o tempo inteiro, querendo realizar 1000 coisas ao mesmo tempo. Agora é a hora da gente conseguir manter o equilíbrio, entender que bem-estar é mais importante do que tudo. Não só o meu bem-estar, mas o bem-estar de todos que estão ao meu lado. Como é que eu consigo contribuir com as pessoas? Eu não sei se vocês sabem, mas não existe profissão no mundo que não passou pelo trabalho de vocês. Todos os médicos passaram Exatamente. por isso, os advogados, todos os engenheiros, todas aquelas profissões que a gente nem sabe quais são ainda, todos eles passaram por nós, que somos os educadores. Então, valorize quem você é. E valorize a importância que você tem e a importância da sua mudança nesse momento. Quem queria falar? É a Renata Barberis. Oi, Renata. Quer ligar o seu microfone ou escrever aqui no chat, Renata? Bom, vamos ver daqui a pouco ela, né? Bom, mas eu gostei muito de ver a dinâmica aqui no chat. Todas as pessoas agora estão falando sobre todas as pessoas e acho que isso cria um ambiente propício para exatamente aquilo que era o nosso tema central, né? Que é o engajamento e a motivação. As pessoas se sentem pertencentes, né? Se sentem reconhecidas e em cenários complexos, né? Esse sentimento de pertença, de reconhecimento, né? De fazer parte do sistema, da engrenagem, né? É muito importante, né? Para que os comportamentos não parem, para que os medos não tomem conta, para que a gente pratique lá o tal surto de lucidez, que é essa nossa capacidade de reflexão, e que para a gente promova as transformações que a gente precisa promover, né? Excelente. Eu quero convidar vocês para começarem a criar essa corrente que é da psicologia positiva, que é mostrar todos os dias para todas as pessoas que estão ao seu lado o quanto elas são boas no que elas fazem. Então, a gente tem alunos que são aqueles arteiros. Eu lembro, eu já dei aula também, então eu lembro do nome deles. Gente, há mais de 30 anos que eles fazem. O Paulinho, eu lembro de um deles, aquele menino era terrível, mas ele não sai do meu coração. Por quê? Porque eu via nele pontos muito positivos. E não importa quem seja o aluno, não importa as dificuldades que eles tenham, todos têm pontos positivos, mas eles não conseguem ver ainda. O professor, às vezes, por não conseguir engajar um aluno, ele não se acha competente. E o nosso trabalho é mostrar todos os dias o quanto nós juntos somos bons. É falar para esse profissional, é falar para esse aluno, como vocês estão falando aqui, ó. Sabe? São coisas simples, mas que mexem com o nosso coração. Por quê? Porque a gente não escuta mais isso dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos parceiros, a gente não escuta de mais ninguém. E as pessoas que nos falam bem de quem nós somos, olham o nosso lado positivo, elas nos inspiram. Então eu convido vocês a todos os dias fazerem isso com as pessoas, porque isso é uma coisa muito simples e que você pode impactar. Eu sou a louca do post-it, sabe o que eu faço, gente? Eu estou sempre com um post-it e uma caneta. E eu começo a conversar com as pessoas, eu vejo algo diferente, eu pego um post-it, escrevo algo que eu vejo e eu coloco na roupa dessa pessoa. Aquilo gera um sorriso imediato, e sorriso imediato gera química positiva. Então, gerem essa química, porque
está na nossa mão gerar a positiva e a negativa, e a gente precisa muito mais de química positiva. E eu quero agradecer a todos vocês, a todo o pessoal do IBMEC em especial, que me acolheu aqui. Eu espero ter contribuído positivamente para a vida de vocês. Eu acredito que nós somos como velas acesas. Eu, uma vela acesa, acendo outra vela, eu não me apago, a gente ilumina mais. Então, eu desejo que todos nós tenhamos a habilidade de iluminar esses muitos alunos que impactarão, não sei se vocês sabem, o nosso futuro, porque eles são o nosso futuro. Renata, eu acho que assim, fique certa, vá dormir, não sei que horas são aí direito em Lisboa, mas vá dormir hoje com a certeza que sim, você foi vela, impactou a vida de várias pessoas aqui, pelo que eu estou vendo aqui no chat, né? Estimulou em nós também a produção de ocitocina, que é o hormônio aí do bem-estar, né? Do engajamento, da motivação. E eu não tenho dúvida que saímos todos daqui hoje e que amanhã entraremos em sala de aula, entraremos nas nossas escolas, olharemos para os nossos estudantes com um olhar diferente. E acho que, né, assim, Renata Arrepia foi uma das responsáveis por essa mudança, por essa transformação, que acaba nos transformando também, né, como você muito bem disse, a gente transforma, ajuda que os meninos transformem a vida deles, mas eles vão impactar a nossa vida também. Estaremos todos aqui juntos daqui a muitos anos, vendo aí o que eles vão aprontar nesse futuro que ninguém sabe como vai ser. Não é mesmo? Excelente. E, Ana, se eu tivesse um post-it, estivéssemos juntas, eu te daria um post-it que estaria escrito competência e amorosidade. É o que eu sinto vida. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e todo o pessoal do IBMEC pelo convite. Ótimo. Nós é quem agradecemos. Aliás, nós, IBMEC, agradecemos a Renata e agradecemos a cada um dos coordenadores, professores, participantes dessa live. Agora, no finalzinho, acho que eu já posso falar, nesse momento, dia 27 de abril de 2021, 18h39 da noite, aqui no Brasil, no momento onde ninguém mais aguenta live na vida, a gente conseguir reunir um time desse, com um impacto desse tamanho, na vida de vocês e principalmente na vida dos estudantes, é uma alegria muito grande. Eu me sinto muito honrada, agradeço muito o post-it. Se eu tivesse um post-it aqui na minha mão, acho que eu responderia quase igual para a Renata também. Competência e energia seria o meu post-it para você, né? E eu acho que assim a gente encerra a nossa live, né? Com a certeza de que realmente a gente conseguiu construir sentido. Acho que a palavra é essa, né? Construção de sentido para motivação e engajamento em cenários altamente complexos, né? Então, eu acho que nossa sessão... Assim, façam aquele acesso, mas se vocês quiserem dica de livros, me escrevam, que a psicologia positiva ela é rica em como contribuir para o engajamento. Então, estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada e boa noite. Aqui já são 20 para as 11. E é um prazer com vocês. Muito bom, minha querida. Boa noite. Eu acho, então, que a gente declara agora encerrada a nossa sessão, né? Acho que até com um pesarzinho, acho que a gente renderia aqui mais uns 30 ou 40 minutos de conversa. Eu adoraria. Mas, infelizmente, a gente não pode. Mas estamos aqui todos, né? Eu, do lado do IBMEC também, fico à disposição de vocês. Né? A Luciana, aqui em Minas, tem os meus contatos e ela compartilha com quem tiver alguma curiosidade ou precisar de alguma orientação aqui do IBMEC. Estamos todos à disposição, né? E espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente aqui desse lado também, né? Muito obrigada. É isso, pessoal. Obrigada, Renata. Foi uma honra e um prazer, tá? Saiba que conversar com você hoje realmente foi uma honra, uma alegria e um prazer, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Prazer em conhecê-los. Até mais. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Boa noite.